Olá, sejam todos bem-vindos à 7ª edição do projeto Sesc Circo Maranhão. Eu me chamo Andressa Passos, sou mestra em artes cênicas, artista circense pelo coletivo Circo Tá na Rua e hoje estarei aqui mediando essas 5 séries de mesas de debate sobre a linguagem circense. Essas mesas estarão compondo a programação da 7ª edição do projeto Sesc Circo Maranhão. Este projeto que sempre se preocupa em difundir a linguagem circense no nosso estado, dialogando sempre com artistas e pesquisadores da área. Hoje, a nossa mesa se nomeia como Diálogos sobre Palhaçaria, Circo e Acessibilidade. Quem irá compor, hoje a nossa mesa é a Andressa Cabral, que é graduada pelo curso de licenciatura em teatro pela Universidade Federal do Maranhão, gestora e produtora cultural na Maracult Produções Acessíveis, técnica em produção cultural pelo Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, especialista em acessibilidade cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Uberlândia. E também o Vitor Capeto, que é palhaço, ator, diretor e dramaturgo. Estuda licenciatura em artes visuais na UFMA e palhaçaria. E com a palhaçaria, levou o trabalho Em Nome do Clown para João Pessoa, na Paraíba. Na universidade, pesquisa a palhaçaria em diálogo com a performance e o brincar. Desde 2019, atua profissionalmente na construção do grupo Remonta de Circo, Teatro, que tem como foco na formação de seus artistas a palhaçaria, o circo-teatro e o texto melodramático. Então, hoje eu peço que eles entrem aqui, adentrem a nossa mesa, e eu vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, tenho cabelo cacheado e ao fundo um fundo cinza, cor cinza. Então, eu peço que a gente pode iniciar com o Vitor e logo em seguida a fala da Andressa. E depois a gente vai dialogar sobre circo e acessibilidade. Bom dia, eu queria primeiro agradecer ao Sesc pelo convite. Acredito que esse seja um dos principais eventos de circo do país e que fomenta, principalmente aqui no estado do Maranhão, um local muito bacana, assim, para o circo, enfim, para a palhaçaria. Eu sou um homem branco, cabelo liso, barba, estou usando uma camisa branca, 2 guias e eu tenho um fundo azul escuro ao meu fundo. Então tá. A minha pesquisa se chama Palhaçaria, Performance e o Brincar, abordagem aprofundada das áreas e possíveis relações. Estamos falando um pouco de onde o porquê que sou essa pesquisa. A pesquisa começa por eu ser palhaço da universidade, sou artes visuais, sou artes de teatro, não vim desse local. E a partir da minha pesquisa na palhaçaria, eu consegui traçar um caminho de diálogos dentro das artes visuais, porque a minha pesquisa ficava muito dentro do teatro. E pensando que esse é o meu trabalho que eu desenvolvi ao longo do curso e se transformou no meu trabalho de conclusão, eu tive que criar diálogos dentro das artes visuais também, por fazer um curso de artes visuais. Então, começa na palhaçaria, mas o diálogo com as outras áreas, que são a performance e o brincar, vem pela necessidade das artes visuais também, dentro do curso. Então, tá. Na pesquisa, eu divido ela em 4 partes. Como o próprio título fala, eu vou aprofundar e tentar entender bem o que são essas áreas. Então, vou tentar entender bem o que é a palhaçaria, a performance e o jogo / brincar, porque eu vou explicar mais para frente por que é jogo e brincar. Então, dentro da palhaçaria, que é o primeiro capítulo, o maior capítulo voltado dentro da pesquisa, a gente vai entender o palhaço tradicional, o palhaço contemporâneo, possíveis outros entendimentos de palhaços que não necessariamente se colocam dentro de um contexto tradicional ou contemporâneo,
e também a produção de imagens e o lugar da palhaçaria no contexto das artes visuais. A palhaçaria vai permear isso tudo também. Então, nesse primeiro momento da palhaçaria, que eu vou tentar entender também a palhaçaria tradicional, a gente vai, dentro da pesquisa, construir como nasce essa imagem do palhaço desde do início do circo tradicional, ali no século XVIII, no século XIX, posso estar falando um pouquinho errado isso, e como ele vai se desdobrando desses séculos seguintes, até chegar na década de 1960, que é um momento de transição, que vão vir autores como Jacques Lecoq e repensar esse lugar da palhaçaria, entre outros autores. Então, na palhaçaria tradicional, a gente vai tentar entender vestuário, vai entender o local do homem, da mulher, dentro dessa profissão, vai entender a itinerância desse trabalho, as diferenciações que acontecem na palhaçaria tradicional da Europa e da palhaçaria tradicional no Brasil, e o próprio vestuário, que tem mudanças consideráveis, se a gente for pegar num contexto Europa, Brasil, da palhaçaria tradicional, comparado ou em contraste com a palhaçaria contemporânea. Na palhaçaria contemporânea, que vai ali muitos autores colocarem como um surgimento nessa transição que acontece em todas as artes, em questões sociais também, na década de 1960, já vai se ter em muitos sentidos outros pensamentos de produção. Vai se caminhar por um local que pesquisa o palhaço a partir de individualidades, sendo que muitas vezes na palhaçaria tradicional, mas não sempre, esse palhaço ele era reprodução de imagens mesmos, então ele não necessariamente tinha uma pesquisa interna ou singular de cada pessoa para criar essa persona. Então, vão nascendo novos caminhos de pesquisa a partir da década de 60, num primeiro momento entendendo que esse trabalho serve para atores de teatro ou para atores no geral, mas depois entendendo essa linguagem começa a caminhar cada vez mais por si só, e também além do local do circo, que é onde principalmente a palhaçaria tradicional se encontrava mais. E nesse terceiro lugar que eu coloco, que é a mescla dessas ambas, ou dessas pessoas que não querem, ou de autores que não querem se denominar em nenhum local, é porque muito do que a gente vai ter num contexto talvez contemporâneo de vários palhaços, vem muitas características da palhaçaria tradicional. Então, para essas pessoas, para esses artistas, às vezes é muito complicado delimitar e falar, eu sou de uma escola mais contemporânea, ou eu me entendo a partir de uma produção contemporânea, sendo que todos os meus aspectos são aspectos tradicionais, ou vice-versa. Isso também pode acontecer. Pessoas que ainda vêm ou residem de famílias circenses e que constroem essa perspectiva muito mais tradicional e que não necessariamente entende o palhaço por essa pesquisa de individualidades e dessas novas perspectivas que vão vir a partir da década de 1960 com esses novos autores e esse novo caminhar da palhaçaria. E no fim desse capítulo de palhaçaria, eu coloco o lugar de produzir imagens e o lugar da palhaçaria nas artes visuais. É uma linguagem muito visual, muito estética, que os próprios visuais em contexto contemporâneo tradicional ou outros que mesclam, eles vão produzir as mais distintas visualidades e de visualidades potentes, assim, que vão servir para caminhos que vão além da palhaçaria. Então, a gente percebe que além de toda a estrutura que é muito potente do palhaço, da palhaçaria, é possível entender também como um local que dialoga com outras linguagens, com outras áreas artísticas. E, nesse caso, eu dei um foco nas artes visuais. Entrando no capítulo de performance, a gente também vai entender o que é performance, as influências,
e como deu a construção ou como nasceu a performance. Se tem um entendimento também de diversos autores, como Renato Cohen, por exemplo, que é um autor brasileiro importante, que a performance vai nascer de uma transição do happening, que acontece da década de 1960 para a década de 1970. Então, ali na década de 1960 já também se tem esse momento de construção dessa linguagem. Muitos autores, como Renato Cohen, vão entender a performance como resultado ou a junção de todas as outras linguagens. Então, seja da música, do teatro, das artes visuais, da dança, do circo, é como se essa única área / linguagem, ela comportasse tudo isso. Ela pode ser tudo. Ela não é qualquer coisa, mas ela tem essa possibilidade de caminhar para vários locais. Dentro desse capítulo, a gente ainda vai fazer uma discussão das diferenciações entre o que é happening e o que é performance, que para alguns autores é a mesma coisa, não se diferencia, e para outros autores há uma diferenciação de passagem de uma para outra, em que do happening para performance, na performance o corpo do artista vai ganhar mais destaque do que no happening, necessariamente que esse corpo não é o destaque central da obra. Isso é uma coisa que vai ser recorrente, o corpo do artista na obra, mas não é algo obrigatório também, é uma performance, é uma linguagem tensionadora, então também impor limites a essa linguagem é bem complicado. A gente vai falar sobre persona eu vou falar sobre persona e personagem, que é pensando que muitos autores, como Renato, porque o Renato Cohen, ele realmente estrutura bem esse capítulo. E também artistas como a Marina Abramovic vão colocar o que seria esse persona e personagem. Essa discussão em que, dentro daquele trabalho, se eu estou como eu mesmo, como artista, ou se eu estou interpretando ou representando algo. E o Renato Cohen vai colocar que, por mais que a gente tente se aproximar desse lugar de persona, em que o artista vai estar como artista, ele não vai conseguir estar como artista, porque só por ele estar realizando um trabalho, ele vai estar interpretando um papel. Então, e também não necessariamente ele vai estar como personagem, representando ou construindo essa perspectiva de personagem mesmo. Dentro da pesquisa, lá nos diálogos, lá no último momento, a gente vai falar sobre um possível terceiro lugar entre persona e personagem. E também, para finalizar esse capítulo, eu falo sobre a imagem na performance. Então, como essa é uma linguagem, assim como a palhaçaria, geradora de imagens, e uma linguagem potente que cria essas imagens extracorriqueiras e também se sustenta a partir disso, a partir das reverberações que ela proporciona na plateia, a linguagem também se edifica. E, por fim, o jogo / brincar. Aqui nesse capítulo a gente entende jogo e brincadeira como a mesma coisa. É uma área em que as pessoas que aceitam participar de um jogo, de uma brincadeira, elas aceitam de bom grado. Então, e para aquele mundo perfeito que é criado funcionar, as pessoas que estão jogando, os jogadores, precisam aceitar aquilo de bom grado. Então, as regras, por autores como o John Luizinga e o Roger Caillois, que são autores importantes nesse capítulo, eles vão colocar que precisa se respeitar as regras, essas são inapeláveis, para criar esses mundos perfeitos, em que a brincadeira vai se desenrolar. A brincadeira em si, ela não produz nada, mas a partir da sua realização, ela consegue produzir imagens e diversos outros caminhos. Ela consegue produzir encontros e etc. Nesse contexto da brincadeira, ela é um mundo perfeito que é criado, mas é um mundo muito frágil também, porque é um mundo que a qualquer momento a vida social pode te pedir de volta a realidade. Então, aqui, a brincadeira pode facilmente se acabar por estar nesse lugar limítrofe, né, da vida social e de um mundo momentaneamente criado para gerar prazer, jogo, enfim.
Nesses espaços também são criadas muitas imagens, seja pela roda das pessoas que dançam, ou seja, por filas e etc. O jogo aqui a gente vai entender não só um jogo de roda, mas um jogo também, jogos virtuais, esportes, as próprias festividades. E dentro do capítulo eu ainda cito um pedaço de um exemplo que tenta entender esse local do jogo, até para fugir de realidades precárias ou de uma necessidade ancestral mesmo de brincadeira, em que mesmo em contextos muito precários, as festividades e as brincadeiras nesses contextos eram presentes. Por mais que não se tivesse tempo, se fazia-se ter tempo para brincar. E então a gente entende isso como esses autores também, e autores mais contemporâneos, como que se tem uma necessidade de brincar. O John Lewis Inga, ele vai falar que quem tem fome não brinca. Só que é uma necessidade tão pulsante que tem autores que vão bater de frente com isso, que vão falar que mesmo você tendo fome, você brinca. Porque a brincadeira pode ser um lugar também não de maneira direta, alimentar essa pessoa como se fosse um alimento, mas alimentar uma questão de prazer que também é necessidade para essa pessoa. E o último capítulo, para finalizar, é os possíveis diálogos entre essas linguagens. Então, aqui eu estabeleço vários caminhos, são quase 10, e a gente coloca mais um subcapítulo para tentar criar outros diálogos, ainda outros diálogos. Então a gente vai falar sobre o lugar do corpo entre possíveis diálogos entre essas linguagens, as estéticas, as possibilidades de criar novos mundos, o ritmo, o lugar da tentativa, do rizoma, da multiplicidade de acontecimentos, dos encontros, da escuta. Então essas 3 linguagens, é possível a partir da pesquisa, ver que elas em diálogo elas podem ser potentes, elas podem criar caminhos artísticos favoráveis para a produção, ou o diálogo entre essas linguagens podem ser caminhos potentes para essas linguagens áreas. Então, pensando aqui só para completar, todas essas imagens vão produzir imagens de alguma forma. Como essas imagens poderiam ser pensadas em determinado trabalho, ou como o corpo da palhaçaria se relaciona diretamente com um corpo brincante, e esse corpo brincante é necessidade na palhaçaria. E como isso pode ser uma performance. Então, os caminhos são variados. O lugar de criar novos mundos, que a brincadeira propõe momentaneamente, também pode ser encontrado dentro da performance da palhaçaria. Então, esses diálogos, eles podem e são sempre estão sempre sendo criados, se a gente for pensar essas 3 áreas em diálogo. Então, a ideia é que a partir da finalização dessa etapa da pesquisa, eu continue ela no mestrado, enfim, tentando entender já a partir dos diálogos, já entender a pesquisa nos diálogos entre essas linguagens, né, que seria palhaçaria, performance e o jogo / brincadeira. Obrigado. Obrigada, Vitor. Agora a gente vai chamar a Andressa Cabral e ao final a gente debate sobre, conversa mais, tá bom? Olá, meu nome é Andressa Cabral, eu sou uma mulher preta e eu tenho cabelos cacheados de cor preta, eles estão soltos, uso uma tiara de pérolas brancas, meu rosto é redondo, minhas sobrancelhas são grossas, de cor preta, meus olhos são castanhos escuros, estou usando um óculos de armação quadrada azul, meu nariz é levemente afinado, tenho lábios grossos, eles estão pintados com batom de cor
vinho. Uso também brincos argolados de pérola e fone de ouvido branco. Atrás de mim tem uma parede branca com uma imagem de uma lona de circo aberta, um interruptor e também quadradinhos. Eu estou usando também uma blusa amarela de manga curta. Então, muito obrigada também por estar aqui conversando nesse projeto incrível que eu vi surgir. E hoje eu venho falar da minha pesquisa no circo. Tudo começou na graduação, mas antes eu queria voltar e fazer meu sinal, que toda vez eu esqueço, é o dedo indicador, e ele passa aqui entre a testa e o nariz, porque eu tenho aqui essa curvinha aqui. Então, esse é o meu sinal. E agora, retomando, eu iniciei a pesquisa na graduação, licenciatura em teatro, com o título Os Desequilíbrios da Produção Circense no Brasil Contemporâneo. E essa pesquisa ela tinha como um objetivo de refletir sobre a produção circense no Brasil, no caso contemporâneo, destacando quais eram essas vantagens, desvantagens e as consequências disso tudo, em relação que o produtor, esse produtor circense, ele tinha que resolver, né? Então, quais as medidas que ele realizava para que o circo continuasse resistindo, assim também como alguns órgãos de cultura, ou até mesmo os órgãos do Estado. Então, alguns entrevistados foram o Circo Broadway, que é itinerante, o Circo Atitude de Brasília, a Sluicen Xerém, do Rio de Janeiro, a Companhia Pés de Flor, Núcleo de Teatro e Bonecos, e a Companhia Miramundo, ambas aqui do Maranhão. Aí eu levo essa pesquisa para especialização, quando eu fui fazer lá na Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o qual eu percebia muito que existiam uns diálogos sobre equipamentos acessíveis, a exemplos de museus, de bibliotecas, teatro, e eu ficava assim, tá, e o circo? Geralmente as acessibilidades os recursos, no caso, acessíveis que tinham, eram relacionados a festivais, a alguns espetáculos, e de forma muito esporádica. Então, eu trouxe a pesquisa Circo Acessível, propostas de acessibilidade cultural para o circo de lona itinerante no Brasil, justamente também porque eu me lembrei muito das falas dos entrevistados, que eles sempre pontuaram o seguinte, tem um edital, por exemplo, mas aí tem-se uma resolução, né, daqui, Circenses, uma resolução, um edital, só que não existe um como fazer esse edital, né, tu precisa de um projeto, um projeto para poder participar desse edital, que esse edital nem vai contemplar todos, então precisa de um projeto. E aí, como eu vou escrever esse projeto, que tem muitas fragilidades em relação a isso? Né? Essa escrita, a como participar, como escrever, enfim. Esse acesso a esse edital, a esse prêmio, enfim. Então, eu fiquei imaginando, nossa, como é que agora o circense ele vai acessibilizar o circo? Fora isso também, que tinham muitas questões, e existe ainda, na verdade, até hoje, muitas questões relacionadas a esse universo da acessibilidade e da pessoa com deficiência em relação a alguns equívocos. Então, eu trouxe nessa pesquisa algumas propostas para acessibilizar o circo e como esses produtores eles poderiam fazer, desmistificando também essa questão que a acessibilidade ela é só cara, por isso eu não vou fazer acessibilidade, ou então eu preciso escolher somente um dia para que meu espetáculo seja acessível, e não é assim. E aí, no mestrado, que eu estou fazendo agora no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal de Uberlândia, a linha de pesquisa é Conhecimentos e Interfaces da Cena, com a orientadora Daniele Pimenta. Essa pesquisa ela é intitulada Lona Inclusiva, Mapeamento da Acessibilidade Cultural no Circo de Lona Itinerante no Nordeste do Brasil, justamente para entender como é que está essa pauta da acessibilidade. Obviamente que essa pesquisa, ela sofreu muitos atravessamentos da pandemia, ela tinha um outro caráter, que era de pegar essas propostas da pesquisa lá, da especialização, e ir aos circos, alguns circos do Nordeste, para ver se essas propostas realmente seriam bem aceitas e se funcionariam nos circos. Mas aí, com a pandemia,
eu entrei no mestrado em 2020, os equipamentos culturais fecharam, as universidades fecharam, como nós já sabemos, e aí tive que fazer toda uma mudança. Claro, obviamente, como produtora cultural, como pesquisadora, nós sabemos que os projetos eles vão precisar de alterações para melhor desenvolvimento da pesquisa, do espetáculo, enfim, daquilo que se está fazendo. Só que eu nunca imaginei que o projeto ia ser atravessado dessa forma assim tão avassaladora, e aí eu precisei fazer essas reformulações. Então, se a pesquisa era pesquisação, ela muda agora, e eu continuo tentando entender como essa acessibilidade cultural ela está sendo desenvolvida nos círculos de lona itinerante no Brasil, mas agora com uma outra vertente, através de formulário online, um formulário online em que os circenses eles vão responder, dentre as perguntas, 3 sessões que eu vou trabalhar as dimensões, de acordo com o Sasaki, que são 6, mas eu vou pegar 3 delas, que são a dimensão atitudinal, comunicacional e arquitetônica, para poder analisar como está essa pauta da acessibilidade nesses círculos de lona e também demonstrar esses desafios, essas vantagens que produtores, gestores circenses, eles enfrentam para poder garantir o direito da pessoa com deficiência como plateia do equipamento circense. Então, por mais que a gente saiba que existe um protagonismo também da pessoa com deficiência, na questão que ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser artista, ela pode ser um outro profissional da cultura, mas a pesquisa ela é voltada para a pessoa com deficiência como plateia do espetáculo. Então, dentro das minhas discussões, a pesquisa já foi qualificada, né, agora ela está em andamento, eu estou já, se eu pudesse classificar, na metade da pesquisa já, porque os formulários eles estão sendo enviados pelas redes sociais, por mensagens, por aplicativos. Então, dentro dessas discussões, trago um pouco do breve histórico da acessibilidade cultural, da pessoa com deficiência, e também do Círculo de Lona Itinerante no Brasil. Falo bem pontual dessa questão da pessoa com deficiência, que ela está sendo investigada aqui nessa pesquisa como plateia, mas existe também o protagonismo dessa pessoa, como eu já falei, em relação a ser o profissional que ela quiser. Também aponto recursos acessíveis que podem ser utilizados por esses produtores, gestores, dentro dessa perspectiva das dimensões atitudinal, comunicacional, arquitetônica, e sempre pensando que a acessibilidade ela é um rizoma. Então, são trilhas possíveis que serão colocadas para que esses produtores eles possam pensar um equipamento cultural mais acessível, espetáculos mais acessíveis. E agora eu fico aberta aí para a gente fazer as nossas discussões. Gente, Andressa, eu sou apaixonada pela tua pesquisa, assim, eu acho que é um assunto tão caro que a gente precisa falar, né, e difundir cada vez mais, porque eu fico percebendo, e eu queria te perguntar, que se vocês pensam em um treinamento, né, tipo na mediação cultural, hoje em dia as pesquisas elas estão pensando em treinamento para levar para a escola, para as pessoas terem acesso, porque às vezes o circo de lona, eu já tive algumas pessoas de circo de lona, até porque a gente fez o projeto do Circo Tá na Rua, o festival, e eu tive que entrar em contato com as pessoas do circo de lona, e eles não têm acesso a milhões de informações, assim. E como pensar acessibilidade quando tu não tem acesso e quando tu não sabe de nada, né? E aí eu queria, não sei se tu já pesquisou, já pensou, vocês falam alguma coisa sobre isso, né? Nesse sentido, de treinamento, ou de dar informações para eles também, né? Justamente, como eu falei, a pesquisa no início era para ser pesquisação, então eu ia nos circos, fazia as oficinas com eles, e a partir disso eu ia criando, vendo se essas propostas que eu criei, baseada nas leis, diretrizes, decretos, justamente na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei
13.146/2015, e aí eu pegaria essas propostas, levaria nesses circos, através de oficinas, e daí, porque assim, eu acho que a acessibilidade, Andressa, ela pode acontecer a partir do conhecimento. A acessibilidade, a pessoa com deficiência, esses dois universos que são, para mim, juntos, existe muito equívoco e falta de conhecimento em relação a eles. Então, justamente era isso que eu ia fazer. Eu ia levar essas oficinas para esses circos, para que pudesse falar sobre o conceito da acessibilidade, mostrar que a acessibilidade, obviamente, ela precisa de um recurso para acontecer. Eu não vou aqui romantizar, né? Não, a acessibilidade pode acontecer, porque não é assim. Existe a questão estética, que a Camila Alves traz sobre os recursos acessíveis, que ela pode acontecer, mas eu não posso, e a acessibilidade também criativa, que a Andressa Nóbrega fala muito, mas eu não posso, claro, desculpa, que eu dei um tilt aqui. Existe a questão da acessibilidade estética, que a Camila Alves fala, a acessibilidade criativa, que a Andressa Nóbrega também traz, mas precisamos de um recurso, sim. Mas isso não quer dizer que a acessibilidade ela só vai acontecer se eu tiver um financiamento gigante, entendeu? Sim. Se eu tiver um dinheiro. Não, eu posso fazer uma acessibilidade também, desde que também tenha a consultoria das pessoas com deficiência. Então, foi pensado isso lá, bem no comecinho do mestrado. Quando eu passei no mestrado, o projeto era esse, de fazer essas oficinas. Agora eu vou levar para o doutorado, porque a pandemia, inclusive, atrapalhou recentemente essa questão do formulário, né? Eu tive que aguardar as licenças, porque eu falei assim, gente, eu não vou mandar um formulário para a pessoa agora. Eles estão sobrevivendo. Como tu falou, se aqui no Maranhão temos essa configuração, imagine dos outros lugares, né? E aí eu falei assim, não tem como, eu não tenho... A pesquisadora, ela, claro, tem aquele olhar mais realista, né? Mas só que eu falei, não tem como. Eu espero ter respondido a tua pergunta, mas só para finalizar aqui... Respondeu sim. Pode finalizar. Para finalizar, e aí, quando já estava caminhando a questão dos formulários, veio em Pernambuco as enchentes. E aí também foi uma outra questão, porque eu falei assim, nossa, aí alguns entraram em contato, Andressa, eu não vou poder responder agora, porque eu também estou fazendo projeto, então teve essa questão, o circo inundou e eu preciso resolver isso. Então você fica, né? Agora, pensando no Vitor, quando ele fala do brincar, né? Vem muito na minha cabeça, não sei se tu já viu, Vitor, a Cibele. A Cibele é uma artista brasileira, ela é até de São Paulo, mas ela pesquisa a brincadeira dos nossos ancestrais, assim. Então, ela vai lá no Mateus, ela pensa, eu quero pensar a palhaçaria não nessa configuração ocidental, não ocidental, desculpa, europeia. É isso, europeia. Então, eu quero saber as referências brasileiras de pessoas engraçadas. Então, ela vai lá para Pernambuco estudar a figura do Mateus, que vem de uma festividade, né? Que agora é cavalo marinho, que vem do cavalo marinho. E aí, ela faz essa figura engraçada do Mateus. Ela nem se diz palhaça. Mas ela fala que ela é um ser brincante, engraçado, porque a figura do Mateus tem essas várias facetas, né, várias facetas cômicas, e isso é a referência dela, né? Eu queria saber se vocês já tiveram algum contato, porque quando fala de brincar, eu associo muito a brincadeiras, como até o Bumba Meu Boi, né? E como que vocês se vocês já pensaram isso, trazem isso na sua prática, alguma coisa assim? Se não, eu convido até para conhecer. Obrigado pela pergunta, Andressa. Então, a Cibele, de fato, eu não conhecia a pesquisa dela, mas pensando nessa perspectiva de não olhar para uma brincadeira ou até para a palhaçaria de uma forma muito eurocentrada, a gente pode pensar o local porque o palhaço ele é considerado um arquétipo. A maneira como a gente conhece, com a cara branca, usando a máscara, ela vem desse contexto europeu do circo moderno, né? A partir da formação do circo moderno.
que aí tem o ciclo de cavalaria, todo aquele contexto, a partir daquele momento, que vai nascendo essa figura como a gente mais ou menos conhece hoje. Ela se reformula, mas essa figura vem mais da Europa mesmo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em contexto dos povos originários, contextos indígenas, a gente tem uma autora que chama Lili Castro, ela da UFRJ, eu não sei se é da UFRJ ou da Unirio, da Unirio. É da Unirio, né? Que ela tem o livro Palhaços, que é muito bom, que ela vai pesquisar, de fato, os vários tipos de palhaço, e ela faz um trabalho, assim, do mestrado dela muito completo sobre isso, e um desses bem extenso, assim, ela se dedica para várias comunidades indígenas, tentando entender o lugar dessa figura cômica dentro dessas comicidades, que pra gente seria o local do palhaço também. Sim. Então, historicamente, se tem dentro dessas comunidades também sempre essa figura cômica, esse arquétipo, que sejam em contextos ritualísticos ou em demais contextos e processos internos dessas comunidades, também trabalhavam nesse lugar cômico, e que seria esse lugar da palhaçaria. Não necessariamente pensando na palhaçaria desse contexto eurocentrado, mas também tem essa figura cômica. E eu acredito que os maiores exemplos seja esse das comunidades, que vai basicamente estar presente em todas as comunidades. Eu estou tentando lembrar o nome. Rotchua. Isso, Rotchua. Tentando lembrar o nome desses desse arquétipo dessas comunidades, dos povos. Sim, é muito interessante. E toda vez que falam essa palavra brincar, eu já venho nesses povos originários, né? Porque são as nossas referências, né? Não tem como a gente excluir. Eu estudei muito palhaçaria por conta do meu mestrado, mas é focado na palhaçaria feminina. Feminina não, eu até mudo isso, eu gosto de chamar mulheres palhaças, né? Mas aí, para chegar nas mulheres palhaças, eu tenho que estudar a história toda, a palhaçaria, né? Tudo que tu estudou, o Cohen, o Renato Cohen, né? As escolas europeias, que são muitas referências também. A gente não pode excluir e dizer que não são, né? São referências, sim. E ali que começou não, porque tem os povos originários, mas ali que a gente tem as referências maiores de pesquisa, de escrita, né? Para a gente se basear e pensar. Agora, Andressa, já que a gente está no momento de brincar dessas brincadeiras, como que seria, ou não sei se você já pensou algum dia, de como a gente levaria essa acessibilidade, por exemplo, para esses povos originários, né? Que é tão... que a gente tem que ir lá para fazer as coisas, assim, e levar essas informações. Vocês já pensaram, porque isso aí seria uma pesquisa prática de doutorado gigantesca, né? E aí eu te respondo com o capítulo final do Vitor, o brincar. A pessoa com deficiência, ela é sempre vista, o corpo dela, não pode porque está no padrão, tá? Não está no padrão. E pelo contrário, quando o Vitor começou a falar sobre brincar, eu falei, nossa, eu me lembrei que eu fiz uma disciplina no mestrado, que era tópicos em atuação. E a gente estudou muito o Schechner, também te deu aqui como uma referência, não sei se tu já estudou, enfim, mas é performance e antropologia, e ele traz essa questão do brincar, porque ele diz assim, quem não brincou pode encontrar na cultura popular essa brincadeira, esse retorno, né? Tem essa oportunidade de brincar, de jogar. E eu acredito que é muito importante que a gente possa ressignificar, é como tu falou agora há pouco, Andressa, não tem como a gente dizer que não surgiu lá essas questões eurocentradas, quase eu não sei falar o nome, eurocentradas, enfim, mas o importante é que a gente conheça e desconstrua. Então, a mesma coisa em relação a como levar essa acessibilidade, esses recursos acessíveis, que, no caso, eu estou fazendo essa pesquisa como a pessoa com deficiência como plateia, mas existe também a questão da pessoa como protagonista, como artista, ser o que ela quiser, né? E dentro dessas propostas, desse corpo, ator, artista,
existe essa questão do brincar. Eu dou como sugestão o brincar, porque quando você consegue fazer essa ressignificação, a brincadeira, ela consegue. Se tu chegar para um aluno, por exemplo, e falar assim, vamos aquecer aqui o corpo, todo mundo levanta as mãos, coloca para cima, eles vão ficar assim, agora chega, faz de uma outra forma. O lúdico, trazer o lúdico, eles já vão expandindo para uma outra, já vão fazer a atividade. Né? Então, da mesma forma, eu acredito que a brincadeira, ela possa, sim, ser, ela é um instrumento importantíssimo. No meu caso, como eu faço essa pesquisa das práticas acessíveis como plateia, eu fico um pouco mais voltada para os recursos, como essa pessoa vai assistir o espetáculo, no caso, como ela vai chegar no equipamento circense, como ela vai se movimentar nesse equipamento com autonomia, comprar seu ingresso, ir até a plateia, assistir um espetáculo com os recursos acessíveis, e isso não só pegando o que já tem. Eu posso fazer de uma forma criativa e de uma forma também estética. Então, eu não sei se eu me aprofundei muito aí, mas... Não, entendi. E eu fico, ouvindo tu falar, eu só fico pensando no seu Wilson, não sei se você conhece. Conheço. Ele tem deficiência visual, né? E eu nem sei se fala essa palavra assim, desculpa que se eu estiver errando. Não. E aí, o seu Wilson estudou comigo, foi da minha turma, e a gente tinha muitas dificuldades, assim, de lidar com ele, né? Porque como é um curso prático, a gente começou a aprender a como auxiliar o seu Wilson, né? Não, porque antes a gente tinha uma preocupação assim, tipo, ele não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir. Só que depois de um tempo a gente começou, não, ele consegue fazer. Ele só precisa da orientação correta. Então, e daí me deu um estalo assim, não, a gente precisa pensar mais acessibilidade, porque a gente tem uma pessoa na nossa turma, né, que era o seu Wilson. A gente até tentou eu até tentei montar um projeto com ele, conheci a Andresa Nóbrega, que ela também fala de audiodescrição, né, ela também tem acho que faz tempo, quem me indicou ela, inclusive, foi o professor Arão, que na época, que falava da Andresa Nóbrega, eu acho que ela ainda estava no mestrado, hoje em dia ela é uma pesquisadora aí, já... O Wilson é um querido, foi meu colega do curso técnico de produção cultural no IEMA, e eu acho incrível, porque esse teu exemplo, ele vai ser uma confirmação do que eu já falei, é o conhecimento. Quando a gente olha uma pessoa com deficiência, independente da deficiência que ela tenha, imediatamente pensamos, não vai conseguir, porque nós estamos aqui com a cabeça no padrão, né? É que nem a Cíntia Alves, ela fala, quando a gente vai fazer os nossos processos, a gente coloca as pessoas em caixinhas. A mesma coisa em relação a... hoje vai ser o dia do quê? Então vamos fazer uma programação relacionada a esse dia. E quando a gente chega e organiza tudo ali independente de dia, né? E aí eu vou falar um pouco da curadoria também, isso dá um conflito muito grande. Então, geralmente porque nós não temos ainda esse conhecimento do que a pessoa pode fazer independente da deficiência ou não. Porque quem está deficiente é o meio, né? O ambiente, quando não tem acessibilidade, as pessoas quando acham que as pessoas com deficiências não conseguem. Mas isso por quê? Porque foi colocado pra gente. E eu não condeno as pessoas. Às vezes falam assim, mas fulano tem que saber. Gente, eu acho que tem duas vertentes aí. Eu entendo que tem pessoas que não gostam de ensinar, mas eu sou dessa premissa. Eu acho que sim, tem que ensinar e tem que falar. Agora, depois que a pessoa já tem o conhecimento e aí não utiliza, é outra questão, né? Sim. Mas Mas a gente também pode buscar, né? Não dá para ficar acomodada na minha casa e não sim, pensar. também é óbvio, né? Porque é muito chato também ficar, por exemplo, chamar como as pessoas com deficiência, assim também como as pessoas negras. No dia da consciência negra, vem dar uma palestra sobre consciência negra. Mas uns outros dias eu também não posso dar um outro tipo de palestra, fato, né? Sim. Mas eu acho incrível o Wilson ter feito o curso, porque justamente começa-se a pensar em práticas acessíveis, começa a se pensar que
precisamos acessibilizar de fato e deixar esse ambiente mais que acessível, né? Acolhedor também para a pessoa. Sim. Vitor, agora eu queria te perguntar, porque eu vi já vi um espetáculo teu, que acho que é Pi, eu acho que é Pi, né, Pi? Uhum. E Sim. eu queria saber um pouco dessa tua prática com remonta, contar um pouquinho desse grupo, né? Que é importante para a gente conhecer, que a gente tem tão poucos grupos de circo aqui em São Luís, no Maranhão. Então é importante você divulgar também, falar como se construiu, como que foi essa união do grupo de vocês, tá? Contar um pouquinho pra gente. Tá. O grupo Remonta de Circo Teatro, a gente vem de escola independente de teatro, então todos os alunos eles saem com vontade de fazer teatro da escola e montam esse grupo. E dentro do grupo eu vou desenvolver uma prática como palhaço sozinho, então eu vou ter números, um estudo meu, um diálogo com o grupo, e a gente vai montar o principal trabalho da gente, que vai estar inclusive na programação do Sesc Circo, Roma Remonta, que spoiler agora vai chamar Roma Desmonta. Está passando por um processo de mudanças para essa apresentação do Sesc Circo, a partir de um trabalho com um diretor do Rio chamado Renato Rocha. E então a gente está mudando bastante o trabalho. E a gente vai focar nessa pesquisa que estava até no resuminho do meu perfil, que é a palhaçaria somada ao texto melodramático. Então, a gente fez no primeiro momento a formação do grupo como palhaço, que é uma formação constante, mas a gente teve isso como introdução ali no final de 2020, ao longo de todo o ano de 2020, para falar que a palhaçaria, não necessariamente a formação veio primeiro, né, porque a gente estava tudo presidente de casa, mas a gente tentou construir previamente essa dramaturgia, foram 9 meses, dentro cada um em sua casa mesmo, por videoconferência. E no final do ano, a gente tentou começar a fazer os encontros para fazer essa formação, para ter contato com as mais diversas perspectivas da linguagem, seja triangulação, seja o encontro, escuta, pensar nesse aqui e agora, o próprio contexto da brincadeira nessas relações. E a partir daí a gente foi caminhando com o trabalho. A gente fez um financiamento coletivo para o grupo também, então a gente conseguiu levantar o trabalho a partir de um financiamento online, com pessoas de outros estados e com pessoas daqui que apoiaram o projeto, e a gente estreou no final de 2021, né? Desde lá o trabalho vem passando por mudanças, mas basicamente esse trabalho ele é sobre o grupo brincar mesmo no palco. Tem uma história, né? Vai contar a história de uma menina que perde a mãe, só que a gente quer brincar no palco mesmo, e a gente vê esse local da brincadeira, por mais que ela seja um local de gerar prazer e talvez pensar num lugar de muita descontração, é uma brincadeira séria, assim, a gente realmente entende esse lugar da brincadeira como uma brincadeira formativa, uma brincadeira de encontro, de relação com a plateia que assiste a gente. E não sei, assim, pra gente do grupo que continua estudando, e pelo menos é a minha paixão estudar palhaçaria mesmo, é um negócio assim que eu sou alucinado, é algo que chega num local que eu acho que, pelo menos para mim, poucas linguagens já chegaram, né? Então é um local muito especial trabalhar palhaçaria com o grupo, e a partir do grupo também ter essas experiências com a palhaçaria. Sim. E é engraçado, quando começa a estudar palhaçaria, tu percebe que tem tanta coisa para estudar, e tu estuda, e ainda tem coisas para se descobrir. É muito engraçado isso. Eu estou nesse processo, né? Eu já li tantas coisas e eu fico, meu Deus, ainda tem mais coisas. Quando tu vai cafucando, tu vai vendo que é um caminho, porque é uma arte milenata, né? Então ela tem muita história, e também, infelizmente, tem muita história que está se desvendando. Mas quando tu fala de texto melodramático, é muitas referências do circo-teatro. Porque o circo-teatro, ele tem esses textos melodramáticos, né? A gente tem o Benjamin, que até é um palhaço preto, e que ele vem falando disso muito forte. Vocês têm essas referências, tá? Porque o circo-teatro é uma linguagem brasileira, né? De referência. Assim. Não tem foi a gente que trouxe, surgiu aqui do Brasil, né? É o que diferencia do circo europeu, assim, uma dessas características que diferenciam do circo europeu, né? Então,
nisso do circo-teatro, a gente começou a estudar, e uma das influências é do livro Palhaços, que eu também esqueci agora o autor, que é da Unesp, que é um livro bem famoso. Bolognese. Isso, a Bolognese. É um professor bem famoso que estuda palhaçaria, circo, principalmente no contexto mais tradicional de famílias itinerantes brasileiras e etc. Então, a partir desses registros, a gente teve muito contato com obras que ele vai descrevendo ao longo do livro, e por ser uma característica brasileira também, ser uma característica de que difere desse circo sempre europeu. Porque até hoje, como você disse anteriormente, muito dos referenciais que a gente tem sempre é voltado para um contexto de Europa. Então, como tornar esse trabalho entendendo que a gente está em São Luís, no Maranhão, Nordeste, Brasil, América Latina, e a gente está bem distante, mesmo que muito próximo da Europa, em diversas perspectivas. Que a gente fala que os palhaços entram como médico, uma trupe e tudo mais. E tem uma parte que um dos palhaços falava assim, como que era? Ela tá morta, mas não é surda. Falava assim, num local muito problemático. E a gente sempre repetia aquilo, e a gente, mesmo depois de escrever, mesmo, a gente não percebia aquilo. Até que chegou, a partir do contexto que a gente ia ter o intérprete da apresentação do Sesc, e aí a gente estava repassando o texto um dia sem estar ensaiando mesmo, assim, em sala de ensaio, e a gente se olhou assim, a gente falou, gente, tem alguma coisa, isso daqui não dá certo. Não tá legal. Mudou, né? Então também pensar como a partir da possibilidade de ter uma estrutura de acessibilidade, a gente pode também repensar questões a partir do nosso trabalho, né? Então acho que é uma via de duas mãos, que não beneficia só uma pessoa com deficiência que vai assistir o trabalho, mas um próprio grupo tem um caráter formativo para esse grupo, né? Sim. E quando a gente fala sobre isso, a Andressa deve saber e deve não sei que ler. O próprio Bolognese tem um livro que ele bota todas as sketches, que é esse livro, Palhaços, né? E é muito problemático. Tem muitas sketches problemáticas, assim, que você lê e que depois de um tempo eu fiquei em alguns grupos dialogando que o Bolognese poderia fazer até uma nota de explicação, porque ele reproduz o que os circos de lonas estavam fazendo, né? Não é dele, mas ele poderia soltar uma nota, que aqui vai ter contexto de machismo, até violência contra a mulher, capacitismo, muito assim. Andressa pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Como que vocês que estão estudando vê. É porque assim, Andressa, é engraçado falar, é porque assim, Andressa, é porque assim, como eu falei na fala anterior, eu acho que a questão do conhecimento é uma coisa que já está internalizada na gente, que, como o Vitor falou, na quarta apresentação que eles perceberam, não, isso aqui não está legal. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla do conhecimento, e obviamente não é só a pessoa ficar esperando o conhecimento chegar, mas ela também buscar. Sim. Porque como outra questão que a gente fala sempre, por exemplo, não, mas no meu tempo não existia criança com autismo. Agora está tudo mudado. Gente, sempre existiu, só que não se tinha esse conhecimento que se tem hoje. E essas crianças, elas ficavam, não só essas crianças, mas assim, essas pessoas ficavam excluídas da sociedade. Outra questão, quando o Vitor fala assim, porque o financeiro, a gente já está, né, tá com... E aí tem outras formas que você pode utilizar, Vitor, se depois quiser, a gente pode conversar tranquilamente. Por que não colocar acessibilidade desde o momento que você está montando um espetáculo, né? Só um exemplo aqui, tá? A palhaça entra no palco, ela não pode se descrever. Às vezes a gente não tinha isso quando criança, do brincar, né? A gente fala assim, hoje eu tô com a roupa assim, e tal e tal. Ela pode fazer isso. Pensar a acessibilidade é para além do intérprete de Libras, porque geralmente as pessoas falam assim, meu espetáculo está acessível porque tem um intérprete de Libras, ele está acessível para surdos que utilizam a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, e aquelas pessoas que são ensurdecidos,
a Libra, que não sabe Libras, será que realmente o seu espetáculo está acessível? Então, geralmente a gente coloca assim, quando vai fazer um espetáculo que tem um intérprete de Libras, está acessível em Libras, porque aí as pessoas já vão ter esse entendimento. Que aí meu espetáculo está super acessível porque tem um intérprete de Libras. Então, eu vou chamar todas as pessoas com deficiência. Não faça isso. Né? E pensar nessa divulgação, que é justamente isso que a pesquisa ela vem debater, que quando se pensa acessibilidade desde do momento lá que você vai pensar o seu espetáculo, que você vai escolher os artistas, que vai pensar primeiramente, o texto, depois os artistas, e como é que vai ser isso, luz, sonoplastia, enfim, nesse período também que a gente tem esse momento de produção, a acessibilidade ela precisa já estar ali sendo pensada, porque eu até trago isso no primeiro capítulo, segundo capítulo, que eu falo sobre isso, assim, porque existem tantas coisas para o produtor se preocupar que a acessibilidade acaba ficando lá para o final, sendo que era uma coisa que deveria ser pensada desde o começo, porque aí ela vira um problema, porque você vai, eita, tem audiodescrição, aí começa, gente, quanto que é a audiodescrição? Aí, olha, só tem tanto no meu projeto, ou por favor, faz. Aí o intérprete de Libras, intérprete, pelo amor de Deus, venha no meu projeto, venha e tal. Então, são todas essas questões que eu acho que a gente precisa ter o conhecimento para poder fazer da melhor forma. Então, gente, vamos finalizar, né, a nossa conversa de hoje, nosso debate. Eu queria agradecer vocês por estar aqui e agradecer ao SESC por sempre proporcionar, né, esses encontros e essa difusão do conhecimento sobre a arte circense no nosso estado, né? E queria agradecer o João Moreno, nosso intérprete de Libras, a Larissa, que está aqui nos bastidores, o Cadu, né, dando toda essa assistência para a gente. Então, muito obrigada a todas e todos que estão aqui participando. Se vocês quiserem agradecer, podem também. Posso, então, começar aqui. Eu queria agradecer novamente ao SESC por esse evento fundamental para a cultura circense, para a palhaçaria no nosso estado, enfim, Brasil, Norte e Nordeste, pensando principalmente porque a gente está em contextos fora do eixo Sudeste, então eventos como este, instituições como essa são fundamentais. Eu também agradecer muito ao SESC, vida longa a esse projeto incrível. Gente, eu vi o SESC Circo nascer, eu vi o projeto todo, fui estagiária. Foi produtora. Foi em 2013 que ele surgiu como projeto piloto. Ele também está na minha pesquisa da graduação, e eu fico muito feliz assim, de ver que o SESC Circo ele continua encantando, fomentando, difundindo a arte circense, porque, como o Vitor falou, o circo ele precisa desses eventos para que a gente possa continuar debatendo, continuar refletindo, continuar fomentando também, porque a gente fala sempre muito do circo resistir em relação à lona de circo, mas acho que esses eventos eles também fazem com que não só a lona, mas o circo no geral, né, as atividades circenses, as artes circenses, elas possam crescer e se manter viva a cada dia, até porque o circo é oralidade, né? Então, quando a gente está com essas discussões e essas trocas que, por mais que o momento ele é ainda complicado, mas a gente tem essa possibilidade de diminuição de fronteiras, né? Então, maravilhoso. Então, agradecer a Andressa pela mediação, agradecer ao João Moreno também, pelo intérprete de Libras, a Larissa, a Cadu e a todos. E acompanhem a programação do Sesc Circo, que está incrível. Sim. Então, muito obrigada, gente. Podemos finalizar.